Um pastor se dizia capaz de curar câncer, fazer aleijado andar, porém após uma investigação feita por um mágico ilusionista, veio à tona que esse pastor na verdade era um charlatão. Como que isso aconteceu? Dá uma olhada. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior, mais científico e mais certificado canal de linguagem corporal da América Latina. Aqui não tem achismo. E como vocês pediram, eu estou continuando com a série sobre charlatões, mostrando como eles operam, como que funciona e como acontece quando eles são desmascarados. Lembrando que você pode deixar os seus pedidos aqui nesse vídeo nos comentários ou lá no meu Instagram, @metaforando.vitor, já me segue lá, tem exercícios diários, ok? E hoje nós vamos comentar sobre o caso Peter Popoff, o famoso pastor norte-americano que era responsável ali pelo show, né? O show de Peter Popoff. Ele fazia ali milagres, curava pessoas ali ao vivo, em tempo real, na frente de todo mundo. Mas não só isso, ele tinha uma técnica que realmente parecia mágica. Ele, por exemplo, sabia qual era o seu nome, onde você morava, tua idade, teu endereço, né? E sabia, inclusive, qual era o teu problema. Isso de forma detalhada. Is it Gould? Alice Gould? He knew their names, Stand up, Alice. as well as the afflictions they'd come to cure. God is touching that thyroid condition right now. God is touching your nerves right now. God is touching your eyes. Just lift up your hands, get ready, here it comes. Pois é, era um negócio muito surreal. Isso inclusive ficou bem famoso numa época lá nos Estados Unidos, onde era comum ter essa espécie de show da fé. A galera ia lá, tinha muito isso em vários canais de TV, os caras lotavam ali um espaço, né, de pessoas, faziam vários cantos, músicas, pregação, e aí em determinado momento o pastor ali ou uma figura principal era chamada para fazer milagres e curas ao vivo. E o Peter Popoff se destacou realmente por ter essa capacidade de saber especificamente qual era o problema de qual pessoa, o nome completo dela, né? Saber todas as informações dela, como se de fato ele ouvisse ali um sopro divino e soubesse tudo da vida da pessoa. Bom, eu não vou entrar em mérito de religião, de fé, de crença, cada um acredita no que quiser, eu não falo sobre isso nessa série. Porém, a gente tem que levar em conta de que charlatões sempre irão pensar, né, irão levar em conta o seu estado emocional. E na maioria dos casos, eles vão se aproveitar de pessoas que apresentem um estado emocional mais intenso e mais frágil, ou seja, pessoas que sentem muitas emoções, porque quando a pessoa está no estado mais emocional, significa que o racional dela está um pouco mais desligado, por assim dizer. Ou seja, ela está pensando mais com a emoção e não com a razão. Ela é um prato cheio para quem quiser enganar ela. E segundo, pessoas que estão em estados emocionais negativos. Quanto mais negativo for o seu estado emocional, conforme a própria Mariah Konikova fala em Mastermind, menos percepção você terá. Menos percepção, menos uso da razão. Quanto mais positivo, otimista, mais fácil é que você racionalize sobre toda a situação. Então, basicamente, você vai ali num local onde tem várias pessoas que estão com problema de saúde ou estão desempregadas, enfim, tem várias pessoas ali com emoções negativas, né, e bem intensas. E para um tipo de pessoa que quer cometer ali um golpe fraudulento, né, um charlatão, aquilo ali é um prato cheio, né, é o local de caça desses caras. Lembrando que eu não estou dizendo que todo local que tem pastor, que tem cura ao vivo, é um local para charlatão, ok? Eu só estou pegando um caso específico e estou falando aqui com base no livro Dangerous Personalities, como que esse tipo de charlatão caça, né? Eles podem ser pastores, podem ser padres, podem ser prefeitos, presidentes, políticos, enfim, qualquer pessoa que tente se aproveitar de outra pessoa, automaticamente causando prejuízo para ela e se beneficiando disso, se enquadra nesse tipo de categoria que é o predador, ok? A gente está falando do predador aqui. Se você quiser saber mais sobre o que eu estou falando, é só dar uma lida no livro Dangerous Personalities, do Joy Navarro, ou no livro When Violence is the Answer, do Tim Larkin, que eu também estou usando para fazer a base desse vídeo. Voltando então ao Peter Popoff, né? Esse pastor que ficou super famoso na época. Em determinado momento, né, a fama do Peter Popoff começou a atrair a atenção de várias pessoas, dentre elas o ilusionista James Randi. James Randi já era famoso por ter desmascarado algumas outras personalidades, como por exemplo Uri Geller, né, o famoso telecinético que conseguia dobrar objetos de metal, garfo, colher, enfim. It's breaking. Está quebrando. And there's no heat. Absolutely Não há no calor, heat.
Espécie alguma. Inclusive sendo desmascarado ao vivo no programa de TV pelo James Randi. E com o Peter Popoff não foi diferente. O James Randi ouviu, achou muito estranho aquilo, falou, bom, vamos investigar então. Conclusão, ele e a equipe dele se infiltraram em um desses shows da fé, né? Entraram ali como pessoa da plateia, filmaram tudo, mas teve um porém. Do lado de fora, né, ficou uma equipe com um aparelho de rádio. E a outra parte da equipe que entrou no show da fé conseguiu levar uma outra parte desse aparelho de rádio, ok? Então, em teoria, ia ter um aparelho ali captando frequência, né, dentro daquele local do show da fé, e fora do show da fé, do lado de fora, dentro de uma van, ficou uma pessoa monitorando o que estava sendo captado nessa frequência de rádio. A hipótese do James Randi era bem simples. Na ideia dele, Peter Popoff, o pastor, devia usar alguma espécie de ponto eletrônico para começar a falar, né? Ele ia ouvindo informações e falava. Na opinião do James Randi, era por isso que o Peter Popoff sabia tudo da vida de todo mundo, porque ele estava recebendo ali ao vivo e passando a informação adiante. Bom, começou o show da fé, chegou no momento tão esperado, o Peter Popoff começou a fazer as suas revelações divinas, né? Fulano de tal, você está aqui hoje, eu vou curar o teu câncer, você mora em Virgínia, tarará, piripirará. Bom, ali, durante o local, ali não aconteceu nada, né? Todo mundo urrou de felicidade e falou, nossa, esse cara tem superpoderes mesmo. Só que do lado de fora do evento, naquela Kombi que eu falei pra vocês que o cara tava monitorando a frequência de rádio, ele começou a captar uma frequência de rádio, uma voz feminina, uma frequência que estava localizada interna ali dentro daquele espaço que estava ocorrendo aquele show da fé, basicamente falando para o Peter Popoff as informações um pouco antes dele começar a repetir elas. Por exemplo, a pessoa falava assim, Peter, o nome do cara é Zé Dagobert. Aí o Peter Popoff estava lá, Zé Dagobert, can I see you here tonight, Zé Dagobert? E aí tipo a voz falava assim, Peter, ele tem câncer no pulmão, câncer no pulmão. Can I see you here? Zé Dagobert, you have lung cancer? Yeah, you have lung cancer? Yeah. Can I see you for the grace of Lord? E assim foi até o fim daquele dia. Várias situações, vários casos, cada pessoa que o Peter Popoff pegava ali para falar, eles ouviam a transmissão de rádio do lado de fora falando, né? A voz falando, olha, fulano tem tal coisa. E lá falava, fulano, você tem tal coisa? E a pessoa falava, fulano mora em tal lugar. E um ponto interessante de mostrar aqui é que geralmente esse tipo de pessoa, né, os famosos charlatões, eles são pessoas muito simpáticas, eles tendem a ter uma simpatia muito grande, então são pessoas sorridentes, né? São pessoas que chegam perto de você, querem sempre criar um contato, porém tem um ponto muito interessante. Alguns deles tendem a se expressar de forma grandiosa, ou seja, eles apresentam energia, são enérgicos, falam alto, gritam, fazem piada, esticam o braço e blá 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 blá. Como por exemplo é o caso do Peter Popoff, né? Ele é super enérgico. Isso, segundo estudos, pode significar duas coisas. Primeiro, a tentativa de parecer maior. Quanto mais ele estufa a postura, fala alto, estica o braço, na cabeça das pessoas que estão ali vendo ele, a sensação é de que ele é maior, de que ele tem energia, de que ele é uma pessoa grande, grandiosa, faz gestos grandiosos, fala alto, grita, é isso aí! Então a ideia é tentar parecer maior e nisso já ir criando um gatilho de superioridade. Inclusive no reino animal isso é uma realidade, né? Quando um animal está disputando superioridade ali, está disputando território com o outro, ele tenta gritar mais alto que o outro, tenta estufar ali, aumentar o tamanho dele, né? Se for um animal quadrúpede, ele se apoia nas patas de trás e levanta a pata da frente para ficar parecendo maior. E a segunda explicação do porquê eles são tão enérgicos, geralmente também pode estar associada ali a uma causa mais primitiva do que racional. É que eles tendem a demonstrar vigor, eles querem demonstrar energia. Energia também está associada à superioridade. Você vê um cara falando e ele está quase morrendo, ele está assim, então pessoal, eu vou curar vocês hoje. Ninguém vai acreditar. Isso porque em linguagem corporal, potência vocal está associada também à superioridade. Então quanto mais potente você soar, em teoria, mais superior as pessoas te percebem. E é por isso que o cara grita, oi pessoal, eu vou cuidar de vocês, eu vou curar o câncer de vocês. Aleluia! Então essa pode ser uma forma de você perceber. Geralmente esse tipo de pessoa, quando eles vão abordar as vítimas dele, eles tendem a falar um pouco mais alto, serem super enérgicos, tocar muito, se pegar em você e te puxar pra lá e pra cá. Como você pode ver que inclusive o Peter Popoff faz isso várias vezes, ele não só fala com a pessoa, ele puxa ela. Porque basicamente quando você toca, você vai criando ali uma sensação tátil de que você é uma pessoa próxima. A gente se toca, logo nós somos próximos. E fica muito mais fácil da pessoa reduzir as suas barreiras, né, as defesas que você tem, e fazer você aceitar de que ela está no controle da situação. Confia nela. Então a pessoa vem com essa malemolência, fala alto pra caramba, grita, se gesticula igual uma louca, toca em você, traz você pra cá, você pra lá, já tá te manipulando ali. Cuidado, galera.
prestem muita atenção. E mais um porquê, né, dessas pessoas fazerem isso de forma bem enérgica é para fazer uso da sua atenção bottom-up. Basicamente, existem duas formas ali majoritárias da gente prestar atenção em alguma coisa. Tem a top-down, que basicamente é um processo de cima para baixo, falando ali em aspectos do cérebro, né? Eu tenho algo na mente e quando eu penso nisso, algo me chama a atenção no meu ambiente. Top-down. De cima para baixo. E tem a atenção bottom-up. Eu tô aqui meio moscando, algum estímulo que ocorre aqui no meu ambiente, capta a atenção do meu sensorial e, pum, desperta a minha atenção. Atenção de baixo para cima, bottom-up. Mesma coisa, se a pessoa tá lá parada, você não vai prestar muita atenção nela, você vai ficar viajandão assim, olhando pro teto, vendo as luzes. A pessoa tá assim, gesticulando, uau, pessoal, olha para mim, olha só que galera legal pra caramba. Automaticamente isso vai pegar a tua atenção por meio de um processo bottom-up. Você tá lá viajandando, né? Está no evento, não está prestando muita atenção, pum, você vai plugar a atenção nele. E geralmente esses tipos de charlatões gostam que você preste atenção nele, porque se você está prestando atenção, quer dizer que você está seguindo a lógica que ele está te apresentando. E você seguindo a lógica dele é muito mais difícil de você parar para se questionar, mas será que faz sentido? Porque você está tão focado aqui na movimentação dele que você só vai seguindo os gestos e as palavras e, nossa, faz total sentido. E assim ele te manipula. Então, muito cuidado, gente. A pessoa está super enérgica, chacoalhando igual louca. Calma lá, amigo, me apresenta de forma lógica o que você está querendo dizer com tudo isso. Você vai curar meu câncer como você é médico? Calma lá. E um ponto interessante, depois que o Peter Popoff foi descoberto, vocês acham que ele parou por aí? Não parou não, ele começou a vender água abençoada, vendeu livro pra caramba, cara. O cara é autor, sem brincadeira, pelo menos uns 10 títulos ali, tudo best-seller, o bagulho vendeu pra caramba. Bom, e isso também reflete outra coisa dos charlatões. Quando eles cometem ali algum tipo de golpe, dificilmente eles param. Tanto é que quando um desses charlatões é preso por alguma coisa, quando realmente é pesado, você vai puxar a ficha do cara, você vê que ele tem um histórico de vários golpes cometidos, não é? Tipo, e o primeiro deslize. Não, o cara já deu calote em alguém, você vai ver o nome do cara já tá sujo por alguma tramóia, algum esquema. Pessoas que conhecem ele já falam mal dele de coisas passadas que ele já fez. Então é um tipo de coisa para você investigar. Eu sempre falo, né? Vai conversar com alguém, vai fechar uma parceria profissional, pergunta para aquela pessoa, pessoas se conhecem ela. Você já trabalhou com fulano? Como que ele é? Faz uma pesquisinha básica, cara. Não é crime investigar. Coloca o nome desse cara em algum sistema legal, né? Você pode pesquisar em fontes legais, né? Ver como que é a situação desse cara, o nome dele na justiça, se ele já tem histórico de processo, ver como que tá a vida desse cara antes de você de fato fechar alguma coisa com ele ou acreditar no que ele tá falando. Conclusão de todo esse caso, galera. James Randi levou isso a público, certo? Expôs isso na mídia, como ele sempre faz. A mídia então rodou essa fita em rede nacional, essas gravações, num programa, num episódio especial de investigação. E Peter Popoff foi investigado, exposto. No fim das contas, era a própria mulher dele, né? Que na entrada do evento pegava a ficha das pessoas, né? A pessoa, quando ia participar do evento, colocava o nome, endereço e qual era o problema que ela queria ser atendida naquele dia. Então, enquanto Peter Popoff estava lá no palco, a mulher dele pegava a fichinha e ia lendo para ele, fulano de tal idade, mora em tal lugar, tem câncer. E aí o Peter ia lá falando como se tivesse poderes sobrenaturais. Mas, na verdade, era só um ponto eletrônico mesmo. Era o poder da Septoshiba. Tava aqui no ouvido dele. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Se você gostou, já comenta aqui qual o próximo caso de charlatão que você quer ver desmascarado aqui nessa nossa série. Já se inscreve no canal para ver mais conteúdo como esse. Clica em gostei e compartilha com o seu pessoal, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!